Então, boa noite a todos. Hoje o Sensei não pôde vir porque ele vai para uma formatura. E aí, uma coisa que ele enfatiza sempre é que a gente continue fazendo as práticas, apesar dele não vir, porque é um caminho que não deve ser, né, sobre seguir uma pessoa só específica e praticar só por conta disso, né? Mas que a gente sempre tem que estar nessa constância, né? E aí, é uma coisa que eu acho bem interessante, que ele sempre fala, olha, não vai dar para ir, mas quem puder ir, passa lá, usar bem certinho, todo mundo, misturou quem chegar e passa certinho. E hoje ele pediu para a gente conversar um pouco, né, sobre os ensinamentos. Quem tiver alguma coisa a compartilhar pode ficar à vontade. Eu vou iniciar com uma palavra e depois a gente vai repassando. Quem tiver à vontade de falar, fala. Quem tiver, tudo bem também. É, um ensinamento bem clássico assim, do budismo que eu gosto muito é a primeira nova verdade do Buda, que tem muitas tradições que a explicam de forma diferente. Eu gosto muito da explicação do Zen, onde, depois de se iluminar, né, o primeiro sermão que o Buda dá é que a vida ela é cíclica. Então, na vida, você vai ter momentos de baixos e altos, digamos assim, grosseiramente. Então, há momentos de amor, momentos de abandono, momentos de ter, momentos de não ter, momentos em que a gente está apegado, momentos desapegados. E a partir do momento em que a gente depende muito dessas condições exteriores para ter tranquilidade, a partir do momento que a gente baseia muito nossas expectativas nessas coisas que são transitórias, é inevitável que a gente vá gerar em si mesmo muito sofrimento. E quando a gente estiver naquela condição que a gente considera boa, a gente vai estar tranquilo. Quando aquela situação mudar, que inevitavelmente vai mudar, aí a gente vai sofrer, vai querer que ela continue. E isso serve para muitos âmbitos da nossa vida, âmbitos de emprego, relações, nossa própria relação consigo mesmo, né? A gente se muda, a gente adoece, a gente fica saudável. Mas uma outra dimensão desse ensinamento que eu gosto muito é relacionado aos nossos próprios pensamentos e às nossas emoções. No caso, vai além das condições exteriores. A gente também não deveria depender até mesmo das condições internas do nosso ser para estar tranquilo. Então, uma analogia que os mestres costumam usar é a de um praticante que está sentado à beira da praia e as ondas elas costumam ir e vir, ir e vir. Se o praticante se levantar, né, incomodado com aquelas ondas que não param, como as nossas emoções, os nossos pensamentos, e tentar frear elas de alguma forma, ele pode passar a vida toda dele nesse caminho, né, sofrido de querer parar as ondas que elas não vão parar, porque não é da natureza delas parar, elas vão ir e vir inevitavelmente. Então, o que um praticante faria nessa situação, né, é a pessoa que percebe que isso é cíclico, a pessoa que percebe que isso vem e vai, e que essa transitoriedade ela existe, é simplesmente se sentar à margem da praia e apreciar que as ondas vêm e vão, contemplar aquela vista. Ela faz parte, né? Não é algo que necessariamente a gente precisa frear, mas talvez simplesmente contemplar. E aí, de repente, a gente pode até mesmo conhecer melhor, né? A partir do momento que a gente para de querer forçar, né, elas a pararem, nós podemos, de repente, conhecer melhor nossos pensamentos, nossas emoções, entender em quais momentos eles surgem, né? Quais objetos despertam cada emoção nossa, pensamento.
E isso muitas vezes faz parte do caminho, né? Esse caminho de autoconhecimento. Então, a palavra que eu queria dar é essa, para a gente iniciar. Caso alguém se sinta confortável para compartilhar alguma coisa também, que leu, refletiu sobre, não, tudo bem. Se você está nos acompanhando de casa, Aí naquele livro Mente Zen, uhum. tem um exemplo que eu achei bem legal. Eu desenhei assim, ele falou lá. Assim, a vida muda como se fosse assim, as paisagens de uma viagem, né? A gente vai viajando e vai vendo as paisagens mudarem. Imagina que você está num trem, e fica assim, você está num trem, não tem, vamos dizer que seja uma estrada muito longa, né? Uhum. Que leva para lugares muito diferentes, geografias diferentes. Então, tem rio, tem floresta. E aí, apesar dessa mudança de geografia, a linha do trem é a mesma. A bitola é a mesma. A bitola não pode aumentar o limite do trem caindo. Então, o trem está fixo, né? No trilho, o trilho da consciência. E essa consciência contempla tudo. Você tem que ter uma centralidade, né? Tem que ter uma permanência no seu estado de consciência para ver a impermanência das coisas. Uhum. De vista do livro, eu achei muito interessante essa metáfora. Sim, sim. É do mesmo autor que está sendo estudado aqui, né? O Shurino Suzuki, às quintas-feiras. Né? Aproveita que está sendo estudado. É muito interessante. Tem um outro ensinamento, que, na verdade ele é um conto que eu acho muito interessante, que é de um monge chamado Shanideva. Ele não é um monge zen, mas eu gosto muito do livro dele, chamado Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva. Nesse conto dele, ele está falando sobre ações no cotidiano. E ele traz um comentário que é: olha, em cada ação nossa, é interessante a gente ver a intenção que tem por trás dela. Ele comenta que as intenções, nossas ações, são mais importantes do que a ação. Porque muitas vezes a gente pode ter uma ação boa, entre aspas, assim, aparentemente boa, mas com intenções manipuladas, né, por trás e tudo mais. Como o contrário também. Às vezes a gente tem uma boa intenção, mas acaba fazendo algo não tão agradável. E aí, de que forma a gente pode sincronizar isso, né? Ele traz a importância da sabedoria. Aí, para trazer essa importância, ele contou uma historinha que é um monge, ele viu um peixe se debatendo, uma pequena poça assim, que estava secando, né? Um peixe grande. E aí ele se compadeceu daquele peixe, salvar ele, pegou ele rapidamente e colocou ele em um rio grande que tinha perto. Mas aí ele não sabia que esse peixe era um peixe de topo de cadeia. Então ele começou a comer todos os outros peixes do lago e os pescadores que dependiam daqueles peixes para sobreviver começaram a passar dificuldades por conta disso. Então, em uma boa ação, digamos assim, uma boa intenção que ele teve de salvar o peixe, ele acabou prejudicando várias pessoas ao redor. Né? E aí o Shantideva comenta justamente a importância e também ter a sabedoria para agir. Então, no nosso cotidiano, é importante que a gente conheça, tá? Conheça as pessoas que fazem parte da nossa vida, conheça o nosso cenário, todos os âmbitos que a gente vive. Né? Que a gente vive numa sociedade que ela é política, ela é religiosa, ela é econômica, então ela é sentimental. Então, é sempre muito importante que a gente também não deixe de conhecer, deixe de estudar, porque a partir do momento que a gente se arma mais, né, com conhecimento, com sabedoria, a gente pode sincronizar melhor, digamos assim, essa nossa intenção, nossa ação, para que a gente, né, não caia naquele dito popular, né, que de boa intenção o inferno está cheio. Então, isso eu acho bem legalzinho. Então. Então, a gente não sabe quando agir de fato, né? Porque ele foi salvar o peixe, mas a
natureza do peixe era aquela, né? Sim. Quer dizer, ele teve a boa intenção de ajudar, mas a natureza do peixe era aquilo ali, você não sabe o que faz. Sim, sim. Né? É aquela metáfora do sapo, o pessoal lá, o escorpião, né? Uhum. O escorpião pediu para atravessar o rio nas costas do sapo, e aí o sapo perguntou se ele não ia ficar aí no percurso. E aí o escorpião prometeu que não, quando foi no caminho, o escorpião ficou o sapo e mandou ele, né? Aí era a natureza do escorpião. É. E aí realmente a gente às vezes faz uma doação e acontece um caos, você não sabe qual é a hora certa de fazer as coisas. Sim, Se sim. deixa para lá, ou se salva, ou se fica. E tem um poder interessante, né, nessa questão da ação, porque muitas vezes a gente tem até que refletir se a ajuda que aquela pessoa está pedindo é realmente o que ela precisa. E não que a gente seja o juiz para decidir, mas, assim, um exemplo bem clássico que tem, né? Muitas vezes a criança, ela... Muitas vezes não, né? A criança é acostumada a pedir coisas, né, aos adultos. Mas, geralmente, é aquela mãe ou pai, né, que ajudam com tudo, né? Tudo que a criança pede, corre um grande risco de criar uma criança mimada, certo? Então, a sabedoria está até nisso, né? De refletir se o que aquela pessoa está pedindo é realmente o que ela precisa. E muitas vezes a ajuda que a gente vai dar também é incentivar a fazer alguma coisa que a gente pode achar que está ajudando ela, né? Está conduzindo ela a um lugar perigoso, de repente. Então, ficar numa alta reflexão no momento disso. Né? Sim. Em todos os momentos que a gente vai fazer uma ação, tem uma... E às vezes é tão espontâneo, imediato, que você termina fazendo a ação e vai ter que refletir, né? É tão imediato a causa que você termina fazendo, caso de salvamento do peixe. Não tem nem como pensar, salvar ele, né? Ele tem que morrer. É muito complexo. E vai muito da atenção que a gente dá às coisas. Até nesse sentido de, mesmo quando o resultado não é imediato, mas quando a gente treina essa atenção, de realmente estar atento às coisas, de não só estar passando por esse caminho, então a gente também precisa treinar essa atenção. Até para a gente conseguir nivelar e ajustar a ação com a intenção das coisas, a gente também precisa compreender o que está ao nosso redor. Não tem como a gente compreender o que está ao nosso redor se a gente não presta atenção, se a gente não realmente repara, não vê as coisas, não compreende como as coisas são, se a gente não está de olhos abertos para o que está acontecendo. Aí a importância do zazen, né? É verdade. Muito preciso. É isso, tudo me faz pensar como a nossa posição no mundo é sempre muito parcial e limitada. A gente é muito cego para as coisas que estão acontecendo. A gente não consegue prever, né? Até por conta da impermanência. Tem muitas variáveis, a interdependência é uma rede muito intensa por causa de condições e volatilidade assim, para a gente. Né? Acho que talvez por isso seja que algumas tradições elas ignoram o componente da compaixão, né? Dentro da prática contemplativa. Não leva em consideração isso, essa ideia do Bodhisattva, né? De você trabalhar pela libertação de todos os seres, trabalhar pela felicidade de todos os seres. Quem enxerga que isso como essa metáfora, você vai salvar o peixe, mas o peixe vai comer os outros peixes. Você vai salvar o açougueiro vai matar o boi. Talvez seja bom para o açougueiro, mas talvez não do bezerro, sabe? Então a gente fica vendo que algumas tradições afirmam que talvez isso nem seja uma busca razoável, assim, de você querer a libertação. Você está entendendo que no Zen é diferente, né? No Zen tem essa preocupação, sim. Eu acho que faz sentido, do ponto de vista pragmático, a gente ter uma preocupação ética com o que acontece ao nosso redor, o que acontece no mundo, ter essa atenção, mas reconhecendo também que a gente nunca vai conseguir chegar nesse lugar de um juiz perfeito, com mais sabedoria que a gente desenvolva, para saber quais são as ações que são... A gente
no final das contas, está muito parado em boas intenções. E tem muita coisa. E às vezes a nossa boa intenção tem um efeito que a gente percebe que não foi tão bom, e a gente volta atrás, já avalia, mas a nossa posição no mundo é muito parcial e limitada. Assim. Eu não estou aqui pregando uma inação, a inércia das coisas, ou um niilismo e tal, mas eu consigo entender por que algumas tradições elas enfatizam que não é necessariamente sobre isso, que você fazer trabalhar pela liberação de todos os seres, mas se entender que você é parte disso tudo, que não sabe, a independência, entender que a realidade, né, entender o Dharma, assim, contemplar a consciência e perceber a internet das coisas, enfim, que é alguma coisa que vai além das nossas comezinhas intenções e as ideias que a gente tem sobre como mudar. O budismo tem uma coisa que acho bem bonita, assim, que quando a gente faz os votos, né, de se abrigar no Buda, no Dharma e na Sangha, é um voto, digamos assim, que é um voto impossível, só que a beleza dele é de ser impossível. Né? Ele fala, seres são inumeráveis, então faço o voto de libertá-los todos. Ou seja, é algo incontável, mas eu quero libertar todos. O caminho do Buda é insuperável, faço o voto de realizá-lo. Então, é um caminho que é insuperável, mas a gente quer realizá-lo. E os ensinamentos do Buda, né, são... não, seres são numerosos, e o terceiro? Sobre a Sangha, né? Não, acho que são os postais. Os pós-Dharma do Dharma também são inumeráveis e faz parte de atravessá-los todos. Então, tem muito essa questão de ignorar o fator de ser impossível, digamos assim. E existe beleza justamente de se esforçar ao máximo para realizar. E o caminho do Bodhisattva, seria o do budismo Zen também, eu imagino. Se você está de olho aí na gente, qualquer coisa, faz uma live explicativa depois corrigindo. Porque ele que tem, né, o poder de realmente o conhecimento mais aprofundado sobre. Mas até onde eu vi, né, ele já foi algo meio que assim, revolucionário ao antigo caminho, porque o Arhat, né, que era o ideal antigo do monge praticante, era de se isolar, né, nas montanhas e entrar em uma contemplação profunda e se unir com o todo, né, ter essa realização de se unir com o todo. Só que aí tem o Sutra, eu esqueci o nome do Sutra só que é o Sutra do Mercador. Que tinha um mercador na cidade, né, que ele estava lá, ajudava as pessoas, e aí sempre chegavam os monges pedindo, né, alimentos e tal, e depois voltavam para as montanhas. E aí ele fez uma crítica, né, comentando que, olha, eu sou mercador aqui, mas estou ajudando as pessoas locais mais do que vocês que estão só nas montanhas. E aí, a partir disso, o budismo vê essa necessidade de adotar o caminho do Bodhisattva, que é aquele que não fica só isolado, mas que ele ajuda também as pessoas. E eles abrem mão, né, dessa libertação individual para que todas as pessoas se iluminem primeiro e aí ele vai por último. Então, é uma certa beleza nisso. E é nesse caminho do impossível que o praticante se encontra, né? Porque ainda mais na sociedade que a gente vive hoje, tudo parece ser muito impossível, né? Porque vocês sempre falam muito isso, que quando a gente está praticando aqui dentro é muito fácil, porque todo mundo está, em tese, almejando mesmo. Está todo mundo com um ideal diferente, então é muito mais fácil que a gente pratique aqui dentro. Mas quando a gente passa daquele portão lá fora, então tudo é muito diferente. Tem muitas pessoas pensando em muitas coisas e a nossa interdependência ela é muito forte. Inclusive, às vezes, a nossa interdependência lá fora vai impedir que a gente esteja aqui dentro. Então, nesse caminho do impossível, o praticante consegue se ver muito. Né? Vai ser impossível que a gente consiga alcançar essa prática perfeita, estar sempre alinhado com todos os preceitos e nunca, jamais, nem tanger, interferir em qualquer um deles.
Mas a vida lá fora é muito mais complexa do que isso. Então, quando a gente compreende que, mesmo sendo impossível, mas que não é esse impossível que vai impedir da gente praticar, que vai impedir que a gente tente cada dia chegar mais próximo desse impossível, desse inesperado, né? É nesse caminho que a gente encontra um pouco de sentido, um pouco de força, né, de permanecer, apesar dos pesares. E o bom de tudo isso é que você não é programa quando você começa a praticar, porque hoje eu sou outra pessoa, sabe? Eu estava normal, assim, eu reagi de outras formas agora, hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, assim. Mudei, assim, significativamente, porque no meu estado normal eu era bem reativa. Embora as coisas lá fora sejam bem desafiadoras mesmo, mas você cai uma ficha, assim, quando acontece alguma coisa na sua vida, você percebe, quando você pratica o zazen, pratica o budismo, essas coisas, você muda a percepção das coisas e você, quando acontece uma coisa, você suporta passar por aquilo. Você tem uma certa consciência que a pessoa que está, digamos, se desafiando, ela não tem aquele conhecimento que você tem, você consegue relevar tudo aquilo. Entendeu? É maravilhoso. A prática do fica aqui sentado de castigo, que é para você aprender a estar com você mesmo e os seus pensamentos. Esse do impossível me lembrou uma frase, é um escritor francês, agora me fugiu o nome. Mas ele diz assim, e não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Sim. Acho que é do Albert Starr. Camus? Albert Camus. Não sei, eu não me lembro agora, fugiu. Não, ele é muito conhecido. Acho que foi o cara que fez a lâmpada. Para mim era um francês, não me lembro. Mas era interessante, né? E não sabendo que ele ficava soubesse que era impossível. Não, já que é impossível, eu não vou. E não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Acho que é o cara que fez a lâmpada. E antes dessa semana eu vi essa frase em algum lugar. É que a gente acha das quem foi que fez essa frase? Mas quando a gente chegar no canto e falar, e dizer quem foi o autor, né? Eu sabia, mas aí o tempo, a idade, eu acho que é Covid. Aquela frase sobre os matadores, né? Que assim, se os matadores tivessem parido de filho, todos seriam vegetarianos. E aí essa frase é daquele. Agora me fugiu o autor. O ator. E aí todo mundo me pergunta, porque todo mundo acha que essa frase, e eu sempre digo quem é, e eu agora me fugiu a pessoa, mas eu vou entrar em conta. Aí eu já recebi muitas críticas por conta disso, porque ele passou muito tempo envolvido em drogas, essas coisas. Aí muita gente já diz assim, quem é ele para falar isso, que ele faz muito aqui, como é. As pessoas veem logo o lado ruim da pessoa, mas não porque ele é vegano, né? E aí essa frase, ela cai assim como uma luva mesmo na vida dos veganos. Se os matadores tivessem parido, todos seriam os vegetarianos. Muito bom. Eu entrei em um matador, não tinha parido. Nesse dia, eu parei de comer. Eu achei uma coisa tão surreal. Paul McCartney. Do cantor? Paul McCartney. Ele é vegetariano. Ele é vegetariano. Eu faço veterinária, sabe? E eu não vou às aulas práticas. Eu sou muito criticada na minha sala. Eu sou muito diferenciada lá por conta disso. Porque eu realmente muito com essas coisas, sabe? E as pessoas que fazem esse curso, elas nem parecem assim. Então, eu quero ir para a matadora, deve ser muito massa. A pessoa que faz um curso desse, eu não sei qual é que ela vai fazer. Porque eu acredito que a pessoa que vai fazer um curso desse é porque ela tem amor pelos animais e vai fazer alguma coisa por eles. Mas a pessoa que diz que quer ir para o matador porque é muito massa, né? E que vê coisas absurdas e que tem um animal na rua e não faz nada por eles, eu acredito que não é uma pessoa que vai ser um bom profissional. Aí muita gente me questiona por que você entrou nessa área para eu fazer diferente. Eu não quero ir para
fazer castração, para eutanasiar, eu quero para outras áreas, para salvar, para dar uma vida, um salvamento, para socorro, outras coisas diferentes. Existem N possibilidades de uma área veterinária, né? Então, e as pessoas não veem desse lado, vê que só sabem castrar e matar e você vê cada coisa que ele botar o coração. Eu não concordo com nada daquilo, eu acho que sofre muito. Isso na medicina humana também é assim, né? Então é horrível o cenário do matador. Por isso que é muito longe da cidade, porque é estarrecedor. Ai, meu Deus. Ainda bem que ele não contou os detalhes. Tem detalhes assim. Mas você trabalha nessa área? Não. Eu fui com meu avô na época comprar carne. Vamos lá comprar carne no lavador. Não tem filme de terror que chega aos pés, não. Não, tem nada. Tem nada. E as pessoas não entendem que aquilo é uma vida, assim, é a mesma coisa da gente, mesmo sentimento. É uma vida consciente, né? O animal, ele tem um grau de consciência. São sencientes, né? Mas assim, é diferente de uma formiga, com certeza, de um boi, então, ele tem uma certa noção. Uma certa noção, aquilo é tão inteligente, então, eles são sencientes. Assim, só para concluir aqui, né? O que talvez seja mais interessante no budismo é justamente essa questão de que, assim, tudo vai junto, né? Então tem um trecho no Mente de Principiante também, que eu gosto muito. Não lembro agora o capítulo, faz um tempinho que eu vi, mas ele comenta sobre essa não dualidade. Porque ao mesmo tempo, quando a gente às vezes está em meditação, está no nosso quarto, está um momento mais contemplativo e quieto, né? A gente de repente percebe que tudo é né? Uma coisa só e tal, ou alguma coisa assim. E de repente, né? Assim, que as coisas só são. Mas quando a gente sai do nosso quarto, né? Aí a gente de repente vê um animal sofrendo e aí não tem como, né? A gente vai lá e vai agir, vai cuidar dele e tal. Vai dar um abraço à nossa mãe. Essa vida, ela vai junto, né? Tanto essa onde não há separação, como também aqui há separação. É uma coisa assim. Mas, muito obrigado, né? Pelas contribuições. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e possamos nos tornar o caminho iluminado. Tchau, tchau, você que está em casa. Acho que talvez já na rua. Talvez já na rua. Mandou mensagem. Eu não sei se vocês perceberam, mas hoje teve vários convidados aqui. Eu vou dizer alguns que eu não vejo mais não.